Bom, né? Para a gente já praticamente finalizando, né? Esse semestre de biossegurança. Então, nós vimos o quê? Nós vimos tudo que deve ser feito dentro de uma sala de estética, quais os riscos que nós temos, os riscos perante a vírus, os riscos perante a bactérias, o que nós utilizamos, né, para proteção, os EPIs, né, os equipamentos de proteção coletiva, os equipamentos de proteção de cada um, a importância de uma touca, a importância de um óculos, a importância de uma máscara, a importância de uma luva, né? De como analisar e proceder durante o procedimento, tudo a gente viu. O que é necessário pela vigilância sanitária, como que a gente monta uma sala de estética, como que a gente trabalha dentro de uma sala de estética, como que a gente joga fora todos os resíduos, né, que temos dentro da estética em si. E, para resumir, né, nós estamos com um cliente, um paciente dentro do nosso consultório, né, e é uma vida, nós somos profissionais da saúde e trabalhamos com seres humanos, que são passíveis de quê? De tudo que a gente já viu, de primeiros socorros, tanto para nós quanto para eles, a gente tem que entender, né? Vocês já tiveram algumas disciplinas que fala, né, sobre segurança do trabalho e tudo mais. Acho que já tiveram algumas alunas com o professor francês sobre primeiros socorros, né? Só que sempre uma visão geral. Então, eu vou dar para vocês aqui uma noção dos primeiros socorros na estética. O que pode acontecer dentro do nosso consultório e como que a gente deve proceder, né? Aprenderam com o Fran Sérgio todos os treinamentos de primeiro socorro? Sim, mas não são todos que a gente vai utilizar, né? Ele passa para vocês situações e casos clínicos que ocorrem num evento geral em si, não dentro do nosso consultório, né? E eu queria direcionar um pouco mais para vocês o que pode acontecer dentro do consultório, o que a gente precisa ter, ou qual procedimento tomar, né? E a gente vai ver, então, nessa aula, é bem resumida, mas é super interessante. Gostaria até que vocês discutissem, tivessem dúvidas, vamos tirar, porque isso realmente é muito importante. É a realidade do nosso dia a dia. Pode acontecer de você, às vezes, atender 10 anos e nunca ter uma ocorrência dessa dentro do seu consultório. Ou pode acontecer dentro do seu primeiro ou segundo atendimento, e aí, infelizmente, algum desses acidentes acontecer, né? Então, o que são os primeiros socorros? A gente precisa entender, né? A gente vai fazer um papel do médico? Vai fazer um papel do socorrista? Não, né? A gente precisa fazer um primeiro atendimento para dar condição de caso seja uma coisa mais grave, a pessoa seja encaminhada ao atendimento médico específico com segurança, né? Então, os primeiros socorros, eles são os procedimentos adotados antes da chegada do médico, é o que a gente faz. Ou do profissional qualificado, como eu disse, o socorrista, né, que está na ambulância e tudo mais. Quando uma pessoa ela é vítima de qualquer tipo de acidente que possa ocorrer dentro do nosso consultório, ou se ela tiver um mal súbito lá dentro, né? Anualmente, milhares de pessoas se acidentam nas ruas, rodovias ou mesmo em casa. Então, todos esses acidentes ocorrem em vários desses lugares. Pode também ocorrer dentro do nosso consultório, né? E como na área da estética, por exemplo, a gente não lida com pessoas doentes. Lógico que quem estiver fazendo, às vezes, uma reabilitação pós-câncer, né? Pós-mastectomia, que é a retirada da mama. Então, a gente faz essa reabilitação. Algumas estarão em remissão, outras não, né? Ou não é pessoas doentes em si, mas nós tratamos algumas patologias lá dentro, né? Como algumas patologias que a gente já viu, que é aquele edema grande da perna, é uma doença que a pessoa tem, mas tudo bem. Então, geralmente a gente trata quê? Pessoas tranquilas, pessoas que estão bem. E aí, muitas vezes, a gente, às vezes, não nem se preocupa em relação a isso, é,
de como atender um paciente caso ocorra um mal súbito, né? Então a gente não se atenta tanto. Pensando nisso, por ser um tema pouco discutido, isso é real, trago nesse artigo aqui para vocês alguns conceitos e uma reflexão sobre quais situações podem enfrentar os profissionais de estética no seu cotidiano. Então, essa aula é para isso, tá? Vamos lá. Geralmente, o que pode acontecer? Pessoal, quedas, queimaduras, envenenamentos, cortes, choques, exigindo assim um socorro imediato. É importante lembrar que, como adulto, você é responsável pela sua segurança e muitas vezes também pela segurança de terceiros, principalmente de crianças e idosos. Eles precisam e devem ser protegidos. O que acontece, pessoal? Vou dar exemplos então. Quedas. Ó, ela pode escorregar dentro da sua sala, uma senhorinha pode cair e nessa queda boba e simples, muitas vezes, ela pode ter uma fratura. Outra forma de queda. Gente, a maca é alta e tem algumas clientes, ou mesmo nós, que são mais estabanadas, que são mais assim, se você não prestar atenção e já não pegar o jeitinho daquela pessoa na avaliação, corre-se o risco dela virar ou levantar correndo da maca e cair de cima da maca e se machucar. Acontece. Queimaduras. Que tipo de queimaduras pode acontecer? Gente, várias formas de queimaduras. Algumas meninas já estudaram sobre os aparelhos que a gente tem dentro da fisioterapia. Muitos desses aparelhos podem queimar. Exemplo, manta térmica pode queimar. Já tive uma paciente que teve uma queimadura severa de manta térmica, foi uma queimadura de 2º grau, tá? Pode ter uma queimadura de ultrassom, um ultrassom descalibrado, ou, né, a irresponsabilidade da pessoa que aplica o ultrassom não fazer da forma correta, ele pode gerar uma queimadura, sim, né? Quando a gente fala sobre envenenamento, na realidade, é um termo difícil de dizer, mas você pode, às vezes, penetrar substâncias na pele da cliente que ela tem algum tipo de reação. Pode ser um peeling, pode ser um tônico, alguma coisa que provoque um envenenamento naquela cliente. Lógico que eles não são produtos que envenenam, mas às vezes ela tem uma alergia, ou às vezes ela tem uma sensibilidade a algum componente do que a gente pode estar utilizando ali e acabar passando mal. Exemplo, o nicotinato de metila pode ocorrer para a pessoa que tem alergia e você não faz o teste alergênico, ou mesmo a pessoa fala, não, pode passar, e você espalha essa quantidade de nicotinato de metila no corpo dela inteiro, ela vai ter um choque anafilático, ela vai ter uma reação muito forte, né? Cortes podem acontecer pela utilização de alguns procedimentos que a gente pode fazer, um microagulhamento pode gerar um corte grave, né? Que agora é moda, né? O dermaplaning. O dermaplaning, você utiliza o que? Um bisturi, e se você faz um procedimento errado, ou ela espirra, ou algum tipo de acidente durante, né, o procedimento, o corte é grande, o corte é extenso. Choques, como eu disse para vocês, por quê? Porque nós utilizamos aparelhos elétricos, então se ele não tiver em dia com a manutenção ou for aplicado de forma errada, isso pode acontecer. Então, são procedimentos que dentro do nosso consultório, muitas das vezes a gente tem que fazer um primeiro atendimento. Por exemplo, no caso de queda, imobilização, como que você mobiliza a cliente, choque, o que que você faz, e se esse choque ele é tão profundo que causa uma parada cardíaca. Cortes, a gente tem que ter ali nossos equipamentos de primeiros socorros para estancar aquele sangramento. Então, tudo isso a gente precisa saber como proceder. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Quando a gente vai socorrer alguém, a gente tem que entender o grau de urgência daquela ocorrência, certo? Então, se é
realmente muito grave, a gente já tem que chamar uma ambulância. Se é uma coisa mais tranquila, a gente faz os primeiros socorros e leva a pessoa até um hospital, ou, na realidade, a gente orienta ela a procurar um profissional específico para aquele problema, caso não seja um caso de tanta urgência. Às vezes um corte, às vezes uma queimadura que não foi tão profunda, né? Ou um choque em si, que a pessoa volta logo e você percebe que está tranquila, né? E sempre, ó, atuar conforme o seu conhecimento. Então, por isso que nós, né, do curso, pegamos tão pesado em dar o máximo de conhecimento para vocês vocês saibam o que estão fazendo. Porque dentro de um acidente que acontece dentro do consultório, a calma, né, e a mansidão que você passa por saber o que está fazendo para o cliente, já é 50% do socorro ali. Sempre assistir a vítima até que o médico chegue, sempre ficar com ela, nunca abandonar, caso seja um caso mais grave, né? E sempre é muito importante identificar se a situação é caso de urgência e de emergência, como eu expliquei para vocês. Acionar o serviço médico ou o SAMU necessário, caso seja um choque ou uma coisa mais grave, chamar um bombeiro, caso tenha um incêndio, caso tenha um princípio de incêndio, caso tenha um curto, né, que dispare um choque na cliente, mas o curto ainda continue no equipamento, ou na parede, ou numa tomada, né, a gente chamar os bombeiros, por quê? Porque às vezes você olha e fala, tem risco de pegar fogo isso aqui, então você tem que chamar alguém que possa sanar aquele problema, né? Prestar assistência até a chegada do serviço médico, do serviço acionado, seja o bombeiro, seja o SAMU, ou seja um médico, às vezes um colega de consultório e tudo mais, tá? Então, vamos lá. Vamos entender o que é urgência e o que é emergência. Então, qual que é uma situação de urgência? É uma situação que requer um cuidado, mas que não oferece nenhum tipo de risco à vida daquele cliente, né? E a situação de emergência é que oferece risco à vida, como uma fratura. Dependendo de onde a fratura for, você tem que ficar mais atento, né? Um choque, como eu disse para vocês, se é uma pessoa que utiliza marca-passo, se é uma pessoa que o choque, às vezes, a descarga elétrica é grande e causa uma parada cardíaca mesmo. Então, a gente tem que entender isso. É muito raro acontecer? Claro que é muito raro, mas não é passível de acontecer? É passível sim, né? A gente tem que ficar muito atento em relação a isso. Bom, o correto, quando a gente tem algum acidente ou algum incidente dentro do nosso consultório, é sempre correto falar que quando você presta os primeiros socorros, todos os incidentes têm um risco de vida, né? Porque afinal nós estamos vivos. Muitos dos procedimentos que às vezes a gente não acha de tão grande importância, isso é muito sério. Por exemplo, você não soube avaliar corretamente uma cliente que foi te procurar porque estava com muito edema no membro inferior, por exemplo. Ai, tô minhas pernas inchadas, estão doloridas, eu fiquei sabendo que drenagem é bom, eu já tenho uma retenção de líquido, e vai daqui, vai dali, converse. E aí você não fez uma boa avaliação, você não fez uma boa anamnese, você já deita a cliente lá e vamos começar a fazer drenagem. Realmente você percebe que ela está inchada, que a perna está isso, mas você às vezes não consegue identificar que ali é um caso de trombose. Às vezes ela tem um histórico, é diabética, bateu a perna, ou é fumante, ou N fatores, né? Podem desenvolver uma trombose. Mas é fácil e nítido de se diagnosticar uma trombose. E aí você não vê, né? Você não consegue diagnosticar e vai fazer drenagem. E conversa com a tua cliente, bate papo e drena. Pessoal, enquanto vocês estão drenando um trombo que está preso, por exemplo, na panturrilha, e os procedimentos que você fizer de drenagem, às vezes até pode forçar um pouquinho mais com uma modeladora,
né? Pensando assim, já vou dar uma desinchada legal, você desloca um trombo dessa cliente. Esse trombo, ele vai demorar de 3 a 5 segundos para chegar e interromper o fluxo dentro do pulmão. E essa pessoa vai começar com falta de ar na tua frente, desconforto, dor e rapidamente evoluir para uma parada cardíaca, porque o pulmão vai encharcar e vai comprimir o coração, não vai conseguir bombear. Então, esse é um caso simples, que muitas das vezes pode se passar despercebido e que é um risco grande à vida. Então, esse realmente é uma situação de emergência, né? E aí a gente precisa pedir o socorro. Sempre ficar do lado da pessoa e entregar, nesse caso específico, né, a pessoa para um profissional que saiba atendê-la, né? Pode ser um socorrista, né, que é uma pessoa que presta aquele socorro mais básico, ou um médico que esteja no SAMU, né? O ponto importante em prestar atenção a alguns pontos. Segurança, né? A gente tem que, se isso acontecer, primeiro, agir corretamente, chamar imediatamente o socorro médico, tranquilizar a pessoa, porque quanto mais nervosa ela ficar nesse caso, pior é, e sempre avisar um familiar, né? Você precisa ter um contato dentro da sua avaliação de, às vezes, acontecer alguma coisa. Ficar calma sempre, o máximo que der, né? Avaliar e sinalizar o local. Por exemplo, se ela realmente passou mal, você tem que organizar para quê? Para que os socorristas consigam entrar com facilidade, né? Às vezes, tirar objetos da frente, cadeira, maca, dependendo de onde a pessoa passou mal. Ou se é uma queda, onde ela caiu. Às vezes ela não cai, pessoal, dentro do seu consultório, ela cai na entrada, ou ela cai saindo, ela escorrega um dia de chuva. São coisas assim, inusitadas que infelizmente acontecem no nosso dia a dia, né? Garantir sempre, né, dentro desses procedimentos, a sua própria segurança também, porque duas pessoas em estado de sofrimento não adianta, né? E tentar evitar o que a gente chama de heroísmos. Tem pessoas que a pessoa tá lá, começa a falta de ar, começa a passar mal, aí você já quer fazer os procedimentos de primeiros socorros, massagem cardíaca e tudo mais, sem chamar o SAMU. Então, primeira coisa, chama o socorro. Aí, caso num segundo momento haja necessidade disso, aí já são outros 500, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é chamar socorro. Quais as finalidades, então, dos primeiros socorros? Sempre preservar a vida, é para isso que serve. Restringir os efeitos da lesão, né? Os primeiros socorros, eles minimizam muito a lesão. Então, por exemplo, se é uma queda, evitar o quê? Evitar movimentar a pessoa, colocá-la numa posição confortável até o socorro chegar, porque às vezes a mobilização dessa cliente, você quer tentar levantar, você quer tentar isso, mexer, deita para lá, vira para cá, você pode piorar essa lesão, né? E sempre, gente, promover a recuperação da vítima, seja desde um corte simples, né, um sangramento, um estancamento de um sangramento de microagulhamento ou alguma coisa que possa gerar esse tipo de sangramento, né? Então, pensando no nosso dia a dia, no nosso consultório, devemos refletir sobre alguns pontos que podem ser os riscos para clientes. Então, vamos lá. Queda, né? Então, o que é feito para diminuir o risco de queda? Caiu, o que fazer? Então, vamos lá, quero saber de vocês. O que pode ser feito para diminuir os riscos de queda? Vamos lá, pode abrir e vamos lá. A questão do O que vocês acham que pode ser feito? O piso escorregadio. A escadinha. Isso. Tem mais outros pontos aí que no consultório de estética a gente adora colocar, de decoração, que coisa linda. Tapete. Tapetes. Tapetes que não sejam antiderrapantes. Isso é muito sério, gente. Por quê? O tapete, ele dobra. Às vezes eu não escorrego, mas ele dobra. A pessoa não vê, tropeça,
Então, isso é muito sério. O que mais? Que acontece muito nos consultórios Quando também. for limpar, sinalizar, né? Que o piso está molhado. Também. O que mais? A gente trabalha com óleo, não é? Óleo de massagem. Ah, E, verdade. E se esse óleo cai no chão? Tem que Você não limpar na limpa? hora, né? Pra não ter risco de ninguém cair. Às vezes você tá com sua agenda lá, das 7 da manhã às 11, horário por horário, é o tempo de você higienizar a sala, trocar lá os lençóis e chamar outro cliente. Mas caiu lá. Isso você não limpa. Pode acontecer, não pode? Pode, o certo é pedir uns minutinhos pro cliente para poder limpar, né? Isso, gente, sempre o certo é. O que mais que pode acontecer? Eu dei um exemplo aqui de queda. O que você pode fazer para ter cuidado? Principalmente, meninas, quando a pessoa ela é muito gorda, ela é muito obesa. Então, a Ajudar o maca, paciente a a subir. maca, isso, ajudar a subir, ajudar a descer e principalmente, gente, ajudar a virar em cima da maca. Tem cliente que é sem noção mesmo, ela vira e cai de cima da máquina, que ela acha que está na cama, porque a maca ela não é larga, ela é estreita. E quando a pessoa O às vezes é duro é não muito. poder rir. Hã? O duro é não poder rir. É difícil, Você gente. tem que ficar prestativa sem Isso é o mais complicado, sabe? Porque você vê assim, nossa, e tem, viu? Principalmente, ó, vocês, algumas meninas já fizeram, né? Outras não. Quando a gente faz a parte de estética corporal, naquelas macas que é igual lá da escola. Nossa Nossa, a minha eu senhora, comprei uma daquela lá. Eu tenho medo dela. eu Ela tenho medo. vira, Quando ela eu fazia vira. massagem na fisioterapeuta, eu tinha medo até eu, tipo assim, que sou mais magra um pouco, não sou gorda, ia subir, eu ficava com medo na hora que ela pedia para virar, a maca meio que balançava assim, eu tinha que ir devagarzinho. Foi a Flávia que falou que teve uma aula de facial que a maca abriu, que a menina caiu? Não, com nós não aconteceu. Não, não lembro de ter acontecido, não. Não. Então Não, foi a utilização das macas lá no na EPTEC clínica. Med, é. Ah, Então isso acontece, gente. A pessoa cai de deve lá ser e aquela que eles colocaram um enforca-gato nela. Que deve tem uma que ser. tá. Então deve ser, né? E aí, vamos lá. Evitamos todas as quedas. Caiu. O que que a gente tem que fazer? Vamos lá, meninas. tentar manter a cliente, a vítima, menor, sem Calma. muito esforço ali, né? Na melhor posição correta. Igual você falou, né? Chamar se for um caso mais sério, pode ocorrer uma fratura, né? Que pode decorrer, se for uma fratura exposta, pode decorrer por uma hemorragia, que pode, logo após, pode, né, até chegar a uma parada cardiorrespiratória, né? Isso mesmo. Primeira coisa que a gente tem que fazer é manter a calma, não rir, né? Manter a calma, falar para ela permanecer na posição e conversar com ela, né? Onde que tá doendo, que forma que tá doendo, que jeito que você caiu. Às vezes foi uma queda sem grandes problemas, ou às vezes foi uma queda que gerou uma fratura. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é acalmar ela. Não adianta querer levantar ela correndo, né? Deixa ela falar, não se mexe, vamos conversar. Você bateu aonde? Tá doendo? Deixa eu dar uma olhada. Inchou? Sei o quê? Como é que você tá sentindo? E aí vai conversando. Aí que a gente entra naquele caso. É com a conversa, com a calma que a gente vai entender. É um caso de urgência ou é um caso de emergência? Né? Se for de urgência, teve uma fratura ali e tudo mais, chama o resgate. Ou se não, se foi só um entorse, uma queda, uma batida, orienta ele a procurar um ambulatório, caso isso esteja realmente doendo muito, ou se não, procure um ortopedista no outro dia e tudo mais, né? E prestar o máximo de socorro, né, e de disposição de vocês para aquela cliente. Vamos lá. Queimadura, né?
o que é feito para diminuir o risco de queimadura, pessoal? Manter a Vamos ver se manutenção Os vocês... dos aparelhos, aparelhos né? corretamente. Calibrado certinho, né? Manutenção certa. Isso. Tomar cuidado, né, também com os produtos químicos que for usar. Um cliente, se for usar algum produto que tem algum químico. Isso. A manta térmica também, não ajustar ela. Sempre perguntar para o cliente se está numa temperatura boa, se está muito quente. Isso mesmo. Gente, uma das grandes causas de queimaduras dentro da estética é a manta térmica, realmente. O que deve se fazer, né? Principalmente, forrar a parte de baixo da manta térmica. Por quê? Porque o peso do corpo entra em contato com maior pressão em cima dos túbulos de aquecimento que percorrem a manta térmica. Diferentes quando você envolve dos túbulos de cima, eles vão esquentar? Vão. Só que os de baixo vão esquentar muito mais. Então, colocar uma camada mais grossa ali, seja de toalha ou 2 toalhas, né? Não colocar diretamente na pele do cliente. E principalmente, gente, que tem lugares que tem o hábito de fazer isso. Coloca o cliente lá e vai atender outro. E deixa o cliente. Foi o que aconteceu com uma paciente na clínica que eu trabalhava. Ela chegou para o atendimento, fiz a massagem e depois ela ficaria na manta. Só que lá onde eu trabalhei, eles tinham o hábito de marcar de meia em meia hora. E a secretária ficar de olho, por exemplo, nos aparelhos que eu colocava que podia, teoricamente, ficar sozinho, digamos assim, né? Então, eu só fazia o procedimento manual, colocava o aparelho, saía, quem ficava olhando era a secretária. E a secretária foi atender telefone, foi fazer cafezinho e deixou essa senhora na manta térmica. Era uma manta que ela é um pouco diferente dessa, não é uma manta inteiriça. É um aparelho que tem vários botões de encaixe, então é uma manta para cada lugar. Então, é uma manta para o abdômen, uma manta para um braço, outra manta para o outro, outra manta para uma perna, outra manta para outra. E essa mulher, ela era obesa, uma senhora. Ela ficou lá e ela começou a gritar. Ela era muito gorda, tadinha. A manta, como prendia assim, ó, ela não conseguia levantar, se soltar igual a manta comum, né? Porque ela era amarrada com fita. Então, essa mulher não conseguiu se mexer e ficou gritando, chamando a atenção da moça. Eu não escutei, porque eu estava em outra sala com outro aparelho ligado, até que, por fim, essa moça escutou, mas isso já tinha passado, o quê? Uns 15 minutos que já estava queimando. Pessoal, no cóccix ali, nas costas dela, nas regiões glúteas, onde ela faz mais peso, ficou bolhas de 2º grau. A sorte, assim, é que eu trabalhei numa clínica médica, então a médica responsável que fez o tratamento dessa queimadura, mas foi muito sério. Olha, eles passaram isso aqui de não ter um processo, mas foi bem sério mesmo, e isso acontece. Aquela manta que a escola tem é uma manta mais inferior, de plástico. Acho que teve uma aula que a manta começou a derreter lá, lembram, meninas? Então, é uma manta que você tem que ficar do lado. O risco dela derreter, queimar e até dar um choque na cliente é muito grande. Então, você tem que graduar ali, ó, a temperatura, sempre tá do lado. Ó, tá queimando, ela vai relatar, ai, tá doendo mais aqui, mais ali, abre a manta, coloca mais toalha. Ou se tá percebendo que não tem como, retira e vai fazer outros procedimentos, tá? Mas aí, gente, queimou. E aí? O que a gente faz? Queimou. Qual procedimento Primeiro vocês tem que acham que a manter, gente acho tem que que ter? tentar conversar com a cliente, deixar ela tentar acalmar pelo menos um pouco, né? Porque na hora do desespero também vai ser um pouco difícil a cliente ficar calma, mas tentar conversar, ver que grau que foi a queimadura, como que foi, se foi muito feia. E E eu dar toda a acho que assistência chamar necessária, né? um médico, tipo ambulância, para poder, porque essa queimadura não tem como a gente também fazer nada, né? Ela tem que ir no médico, o médico examinar ela e ver como é que tá. Isso. Bom, geralmente, gente, queimou, não tem o que fazer mais. Se a queimadura for leve, de 1º grau,
que você tem que fazer? Comprar uma pomada para essa cliente, orientar ela em ir ao médico caso necessário, caso ela não ache necessário, colocar uma pomadinha, um nebacetim, uma pomada de queimadura no local. Primeiro grau. Se você vê que a situação está ficando séria, o que vocês têm que fazer? Ela vai ter que bancar todo o tratamento dessa cliente. Então, se ela não tiver convênio, ela vai ter que pagar uma dermatologista e todos os procedimentos que a dermatologista passar, vocês têm que pagar, porque isso é cabível de processos, tá? Por isso, cuidado com queimaduras é muito grande. Além de ser um procedimento, né, que gera bastante desconforto, demora para melhorar, pode-se deixar o que é pior, cicatrizes. Então, muito cuidado. Intoxicação exógena, né? O que é feito para diminuir o risco da ocorrência? Vamos lá, qualquer tipo de intoxicação. Primeiro procedimento que nós temos que fazer. Ninguém? Retirar o produto? Também. Na hora, se tiver um contato? Mas antes disso, você tem que fazer um procedimento antes. O teste. O teste. Gente, se a cliente não tem certeza do tipo de produto, se ela já usou, se não usou, se tem alergia ou se não tem, faça o teste. Coloque numa pequena área, mais assim, por exemplo, debaixo do braço, áreas mais finas, onde a absorção é mais rápida, espere alguns minutos, já que vocês têm conhecimento de todos os produtos que vocês estão utilizando, quais são cabíveis de alergia, quais não são. Aí sim, vocês podem, essa é uma forma de diminuir a ocorrência. E se caso acontecer, é o que a gente sempre falou, lavar em abundância e observar. Caso essa absorção do corpo seja muito intensa, aí a gente tem que ir para o hospital, porque corre-se o risco de ter um choque anafilático, né? Mas assim, como a gente trabalha com nada que é injetável, então a absorção ela é bem menor, o risco de isso ocorrer é pequeno, mas pode ocorrer, tá? Então a primeira coisa, gente, teste alergênico. Já usou ácido retinóico? Ah, eu nunca usei. Você vai fazer um testezinho num pedacinho, nem que ela tenha que voltar no outro dia, para ver se tem. Nicotinato metila, a reação é rápida. Faz aquele primeiro teste, enquanto você vai conversando com a cliente, vai batendo papo, tá fazendo a avaliação? Tem alergia a nicotinato metila? Não sei. Posso passar, então, um pouquinho aqui no braço enquanto a gente conversa? Pode. Passe e vai conversando. Aquilo vai fazendo efeito. Aí sim, depois de 5, 7 minutos, a gente já sabe se a pessoa tem alergia ou não, tá? Pessoal, vai cair? Eu vou dar uma pausa.